Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 19 de outubro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Palavra de Deus que eu senti no meu coração de trazer nessa manhã se encontra no Salmo de número 139, últimos dois versículos. Salmo de número 139, versos 23 e 24. Salmo de Davi, o salmo aqui o qual Davi nos revela, né, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, né? Deus como onisciente que sonda, que lê os nossos pensamentos e a nossa mente, né? O Deus que ainda que a palavra não saia da nossa boca, ele já conhece toda, né? O Deus onipotente, né? O todo-poderoso, criador de todas as coisas, e também o Deus onipresente. Ele está conosco, né, em todos os lugares. Deus, ele não é somente um Deus de perto, como a Bíblia fala, mas também um Deus de longe, né? Ou seja, não tem como fugir da presença de Deus, diante dos olhos de Deus, porque independente do lugar que estivermos na terra, na face dessa terra, dentro do que for, né, tentando se esconder da melhor maneira possível, não adianta, né? Deus estará nos enxergando, não tem como, né, a gente fugir dos seus olhos. E a palavra de Deus então diz aqui, ó, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Vou repetir aqui, ó. O salmista Davi falando. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu olho para esses versículos, eu vejo Davi querendo, apesar dos erros que ele teve, eu vejo ele querendo servir a Deus de uma maneira perfeita. Uma maneira perfeita que eu digo é uma maneira completa, né? É uma maneira completa. A maneira completa que eu quero dizer, uma maneira perfeita é a vontade, eu vejo Davi aqui expressando no interior dele a vontade de servir a Deus de uma maneira irrepreensível, né? Querendo andar certinho, né, diante de Deus em todos os sentidos. Essa também deve ser a visão de todo cristão, nascido da água do Espírito. Quando entregamos as nossas vidas a Cristo, o próprio Jesus falou, né? Seja perfeito como perfeito, seja de vós perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Ou seja, esse perfeito que Jesus fala, nas bem-aventuranças ali, é ser completo, né? É a gente poder ser irrepreensível, servindo a Deus da melhor maneira possível, procurando dar testemunho de servo de Deus, né? Procurando andar com coerência, né? Tanto nas palavras, no proceder, nas ações, ou seja, em todos os sentidos, né? E, enfim, então eu estava aqui buscando a orientação de Deus e veio essa palavra no meu coração. Davi falando, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi estava falando, sonda-me, Senhor. O que é sondar, né? Dá uma olhada, né? Como que sonda? De repente, né? Meu pai fazia muito isso, né? Família, estava lá brincando e tal, e de repente, pai, tô brincando aqui na quadra de vôlei, eu vou jogar bola aqui na rua de baixo, né? E aí demorava um pouquinho, aí tava lá meu pai lá na esquina para ver se eu
Meu finado pai faleceu em 2014, né? Mas demorava um pouco, ele estava ali, né? Na esquina para ver, né? Se eu estava lá mesmo, né? Sonda, né? Isso é sondar, né? Então Davi estava falando, ainda que eu não veja, né, Senhor? Sonda o meu coração, né? Sonda. Pode sondar o meu coração para ver como se ele está, como que ele está diante da sua santa e poderosa presença. Sonda-me, Senhor, para saber se ele está da maneira que te agrada ou não, né? Davi era um homem ali que tinha uma estreita comunhão, de intimidade com Deus, né? Davi era fera com Deus ali, uma intimidade muito grande, né? Tanto é que a Bíblia vai falar, achei a Davi, né, homem segundo o meu coração. A Bíblia tem ele como homem segundo o coração de Deus, né? Davi era sincero, Davi era sensível à voz de Deus. Davi, quando falhava, ele se arrependia, se quebrantava diante da presença de Deus, chorava rios, né? Diante da presença de Deus. Ou seja, né? Reconhecendo ali as suas misérias, né? As suas limitações. E Deus, mais do que depressa, o socorria, né? Deus vinha ao encontro dele, por quê? Porque justamente Deus conhecia o coração de Davi. Então ele fala, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me, né? A palavra de Deus diz que quando Deus nos chama, ele nos prova, né? Deuteronômio, capítulo de número 8, vai dizer que, no verso 3, vai falar assim, ó. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Isso é o povo no deserto ainda. Isso é o povo no deserto ainda quando saiu do Egito, né, que ficaram escravos há cerca de 430 anos. E agora é Moisés aqui falando com o povo no deserto, pouco antes deles entrarem, né, na Canaã, na terra que manava leite e mel. Então Moisés aqui está fazendo uma recapitulação no livro de Deuteronômio, fazendo com que o povo visse os benefícios que Deus fez ali para eles até naquele dado momento, né? E agora ele estava prestes a adentrar, né, na terra prometida dentro. Então Moisés aqui faz uma recapitulação, fazendo com que o povo se lembrasse, né, o que Deus estava fazendo e havia feito por eles até aquele exato momento, né? E aqui no verso 3 ele fala, ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí aqui ele, no versículo, cadê? Fala assim, ó. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo, verso de número 11, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Olha só. Então aqui Moisés está falando que quando Deus tira eles, leva para o deserto para poder provar. É justamente o que Davi fala, para conhecer qual era a intenção de fato do coração do povo que estava ali agora no deserto, sendo preparados por Deus, né? Então, muitas vezes Deus permite provas nas nossas vidas, Ele nos conhece, mas muitas vezes Ele nos permite provas para Ele poder ver qual que vai ser a minha atitude em relação a provas, a algumas lutas e algumas dificuldades que Deus permite que venham sobre a minha vida. Ele também me prova para saber qual que é a intenção do meu coração. Se eu estou disposto a superar as provas, entendendo que Ele está no controle de tudo, ou se eu só vou querer o bem da parte de Deus, e quando vir a prova, os momentos de dificuldade, eu não vou aceitar. Então Deus nos prova, entendeu? Para também saber o que se passa no interior do nosso coração, né? Embora Ele saiba, Ele nos prova. E quando Ele nos prova também, quando Deus nos prova, sempre é para nos aprovar, né? Ainda pode ser que muitas vezes não passamos nas provas,
que Deus permite, mas Ele nunca nos prova para não nos aprovar. Deus, Ele nos prova sempre para nos aprovar, sempre para que por meio da prova a gente tenha experiência, ganhe maturidade diante da presença de Deus, para que por meio das provas a gente se apegue mais com Deus, não se distancie dele, né? Ou seja, para que a gente possa chegar também a mais perto de Deus por meio da luta, dos contratempos, das portas fechadas. Então, sempre quando Deus nos prova, é sempre visando o nosso bem. Só que Deus também, Ele sabe também, né, que por meio de provas muitos desistem. Muitos abrem mão dos seus milagres, muitos viram as costas para Deus e abandonam o caminho, né? O povo hebreu mesmo é um exemplo disso lá no deserto. Imagina, saiu um pouco mais, acredita-se aí, de 2,5 milhões dos hebreus, né? De dentro da terra do Egito. De dentro da terra do Egito. E aí quando chegou o tempo de herdar a terra prometida, o que acontece? Esses que saíram de dentro do Egito, né, a massa, não chegaram na terra prometida, né? Só os filhos dele, a Bíblia vai falar, de 20 anos para baixo, que não tinham culpa do pecado dos pais, é que entrou na terra prometida, juntamente com Caleb e Josué. O resto não entraram por quê? Pela desobediência, pela incredulidade, ou seja, não aceitaram as condições de Deus para que eles pudessem ali permanecer com integridade diante da presença de Deus, até Deus introduzi-los, né, terra prometida dentro. Então imagina, esses foram reprovados e caíram mortos no deserto. Por quê? Porque eles não se colocaram no centro da vontade de Deus, né? Quando Deus permitia as provas, eles não procuravam entender o propósito delas. Eles começavam a murmurar, eles começavam a falar mal de Moisés, que era o líder sobre eles ali, colocado por Deus, né, naquela feita. Eles começavam ali a murmurar contra Deus, né? Tipo, aí eles voltavam o coração no Egito. Eles não podiam passar nenhum tipinho de prova, que também não era fácil. Venhamos e convenhamos, eles estavam no deserto, de dia 40 graus. À noite menos 1 grau abaixo de zero e assim por diante, né? Um frio terrível à noite no deserto, e durante o dia também um calor insuportável. Mas Deus estava com ele. Durante o dia Deus dava sombra por meio das nuvens. Durante a noite coluna de fogo. Ou seja, Deus estava com eles ali. A água saía da rocha, maná vinha do céu, as cordonizes, que era a carne que eles queriam comer, vinham na mão, né? Caíam ali no arraial ali do povo hebreu, entendeu? Então quer dizer, Deus estava cuidando deles nos mínimos detalhes ali. Só que eles não podiam passar por uma prova que eles murmuravam, achavam ruim, né? Não gostava, né, daquela situação que eles estavam enfrentando. Eles não procuraram entender que olha só o que Deus já havia feito. Tirar deles de dentro do Egito, que eles eram escravos, abrir o mar, tá levando para um lugar para dar descanso para o povo. E o povo não queria. Ou seja, foram reprovados na prova. Mas sempre quando Deus nos prova, não é para nos reprovar. Não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Porém, todavia, há muitos que são reprovados na prova. Que são reprovados, que desistem de Deus, que viram as costas. Eu não sei se eu já falei aqui em vídeos anteriores, mas eu tinha um amigo meu, que eu conheci lá de Maringá, e um dia eu conversando com ele, né? Ele pegou e falou: rapaz, eu estava servindo ao Senhor, foi 2 anos e meio, né? Tem um terno novinho dentro da minha casa e tal. E ele já de idade, né? Assim, idade de uns 40 e poucos anos. Aí ele pegava e falou assim pra mim, né? Então, rapaz, fiquei 2 anos e 6 meses, mais ou menos, servindo a Deus, buscando em Deus uma bênção que eu queria tanto. Deus não me deu, passou 2 anos e 6 meses. Eu cansei de esperar e abandonei a presença de Deus, né? Eu falei: olha só, olha o que Davi fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova e conhece os meus pensamentos. Deus conhecia os pensamentos desse rapaz aí. Ele estava servindo a Deus pela bênção. Deus não deu, ele abriu mão de Deus. Imagina. Tem muitas pessoas que é assim, servem a Deus, estão ali indo para a igreja, fazendo campanhas de quinta-feira, porque elas só querem o milagre de Deus. Elas só querem a bênção, elas só querem a vitória. Mas elas não querem passar pelo estreito. Não quer ser provada por Deus. Só quer viver as águas tranquilas, né? Mas para nós vivermos as águas tranquilas, né, para a gente sentir o refrigério, logo nós vamos ter que passar o quê? Por momentos turbulentos, né? Para sentir o refrigério, vamos passar por momentos conturbados.
né? O qual a nossa alma vai se agitar, né? O qual a angústia vai adentrar o nosso coração, o qual a tristeza vai nos acometer muitas vezes. E aí nós vamos orar, e aí vamos receber o que? O refrigério. Aí sim nós vamos orar, Deus vai acalmar as tempestades. Ou seja, as tempestades para serem acalmadas precisa virar tempestade, se formar a tempestade nas nossas vidas. Não é a gente viver de vento e popa, de calmaria, não, né? Não tem como, entende? Para a gente ver a atuação de Deus, logo Deus permite as provas. Aí permite as provas e aí o cristão ele vai fazer o que? Vai orar. Tá passando por um momento difícil, vai orar. E aí quando a gente ora, Deus ministra. Quando a gente ora, Deus dá paz. Quando a gente ora, Deus traz conforto. Quando a gente ora, Deus traz alegria. E a certeza de que Ele está no controle e que vai dar tudo certo. Essa é a diferença. Mas precisa vir a agitação, precisa as provas vir, precisa as tempestades se formarem contra as nossas vidas, para que a gente seja também impulsionado, movido, não deveria, mas são meios que Deus permite também para que a gente possa se atracar no altar da oração e buscar a presença de Deus de uma maneira mais fervorosa, de uma maneira mais ativa, ali diante da presença de Deus, porque a grande verdade é que quando a gente vive de calmaria, você ora a mesma carga horária que você ora quando você está na prova, no vale, no deserto. É difícil, deveríamos orar. Deveríamos estarmos com a nossa vida estabilizadas, né? Ou seja, mantendo um padrão de oração todos os dias, um padrão de leitura contínua da Bíblia todo dia, um padrão de jejum toda semana, mas muitas vezes não fazemos assim, não procedemos dessa maneira. Quando tudo está mal, nós se apegamos com Deus em oração. Quando tudo se resolve, Deus manifesta o seu favor em nossas vidas, aí a gente diminui o passo na oração, diminui o ritmo, diminui o passo na leitura, no estudo da palavra de Deus, ou seja, né? E aí vai passando o tempo e Deus, sabedor de todas as coisas, sabe como muitas vezes trazer eu e você para perto da presença dele novamente, para poder mais uma vez ministrar em nossos corações, porque ele é Pai e nos ama e quer ver a gente o quê? Perto dele, fazendo aquilo que agrada a ele, vivendo para a glória dele, movido por ele, direcionado por ele, né? Em nome do Senhor Jesus. Então aí muitas vezes Deus permite as provas, os vales, os desertos, para nos trazer novamente diante da presença dele, né? De uma maneira mais ativa. Então esse menino lá não quis mais servir a Deus, falou, não ganhei a bênção, larguei mão, né? Ou seja, queria Deus só pela bênção. Então Davi ele está falando, prova-me, conhece os meus pensamentos, Senhor, pode me provar, porque o Senhor me provando, o Senhor vai ver que eu não sirvo o Senhor pelo reinado que o Senhor me deu, eu não sirvo o Senhor pelas riquezas materiais que o Senhor me deu, eu sirvo o Senhor por quem o Senhor é, né? Eu já vi uma missionária de destaque aí, né? Até dentro dessa fala que eu falei aqui, eu já vi uma missionária de destaque, prega muito, né? A mulher é demais, é uma serva de Deus, uma santa, prega demais. Mas certa feita eu ouvi ela falando que era hipocrisia de a gente dizer que a gente serve a Deus por quem Ele é. Mas eu digo para você, não é uma hipocrisia. Porque quando a gente se converte e nasce da água do Espírito, você não tá ligando se Deus vai te dar um carro, uma casa, uma moto. Você não tá ligando para que placa de igreja você vai. Quando Deus te liberta do mundo, igual particularmente eu que vivi envolvido no mundo do crime 11 anos, que vivi com a vida no meio de tráfico de droga, no meio de droga e tantas coisas ruins, quando Deus ele me encontrou dentro de uma penitenciária, e ele já havia usado uma missionária para falar tudo meses antes, tudo o que ia acontecer na minha vida, e que dentro da cadeira para mim abriu o coração para Deus, que ele tinha uma obra grande na minha vida. Então quando isso aconteceu, ou seja, tudo que eu queria era paz no coração que eu não tinha. Tudo que eu queria quando Deus se manifestou lá dentro na minha vida é que ele mudasse a minha história, porque eu estava cansado de viver a vida da minha forma, porque a vida que eu vivia da minha forma estava me levando para o inferno. A minha maneira vã de viver que eu achava que era certo, Deus
me deu até um louvor quando falando sobre isso, novo convertido. Ou seja, a vida que eu vivia estava me levando a passos largos para o inferno. Então, quando Deus se manifestou na minha vida, independente do lugar que eu estava, eu só queria Deus. Aí eu comecei a buscar o relacionamento com Deus e eu não fiquei pedindo para Deus me tirar de lá. Eu sabia ainda que ia passar um tempo, que eu ia ter que passar um tempo, que era tudo muito precoce. Eu acabei de estar entrando no sistema, né, já com tráfico de droga, ou seja, ia demorar. Então, mas eu estava tão alegre por ter sido encontrado por Deus ali, que na verdade eu não estava mais nem preocupado com as outras coisas. A minha preocupação era só servir a Deus, ou seja, eu estava servindo a Deus desprovido de interesses. Eu estava servindo a Deus desprovido de interesses. Eu estava alegre com a alegria da salvação que Deus acabara de ortogar no meu coração. E é nessa luz dessa verdade que eu estava andando. Então, quando nós saímos, particularmente para mim, a salvação ela custou um pouco caro pela vida que eu vivi outrora. Então, quando Deus se manifestou na minha vida, tudo que eu queria era servi-lo em espírito e em verdade, desprovidos de interesse. Você entende? Então não é hipocrisia, não tem nenhuma hipocrisia. O salmista Davi estava falando, prova, Senhor, porque eu provo o meu coração e o Senhor vai conhecer os meus pensamentos, porque eu não estou servindo o Senhor, Pai. Ele estava querendo conjecturar. Eu não estou servindo o Senhor pelo aquilo que o Senhor pode me dar, pelo aquilo que o Senhor já tem me dado, ou por aquilo que o Senhor ainda pode fazer pela minha vida, que eu sei que é coisas grandes, mas eu sirvo o Senhor, porque o Senhor colocou no meu coração a alegria da tua salvação, porque o Senhor me resgatou da condenação eterna, e eu sou grato, Senhor. Era o que Davi estava falando, de eu poder estar hoje diante da sua santa e poderosa presença, fazendo parte de um plano que o Senhor tinha para minha vida antes mesmo da fundação do mundo. Era isso que Davi estava falando, ele falando, então pode me provar que o Senhor vai ver sinceridade nos meus pensamentos, o Senhor vai ver que eu estou procurando andar em conformidade com o teu querer. E isso que Deus estava aqui, Davi estava falando. E ele fala aqui no final, no versículo 24, ele fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor, uma vez o Senhor provando, vê que tem alguma coisa mal em mim, Senhor, eu estou disposto à mudança. Ministra no meu coração, mostra aquilo que eu preciso mudar, porque eu vou me esforçar para poder fazer aquilo que o Senhor queira que eu faço. E essa disponibilidade mental que Davi tinha em relação a Deus, em fazer a vontade de Deus, que eu e você precisamos ter, né? Precisamos se enquadrar naquilo que a palavra de Deus nos fala, e não querer enquadrar a palavra de Deus à minha vida e viver do jeito que eu quero, né? Pegando só as partes que me convém da Bíblia, negligenciando todo o resto, né? E querendo viver conforme o desejo do meu coração. Vamos se dar mal, né? Não é assim que devemos proceder. Ou seja, Davi está falando, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê, né? Ministra no meu coração e eu vou procurar mudar, vou procurar fazer aquilo que te agrada. E por quê? Porque ele quer o quê? Morar na glória. Porque ele queria passar uma eternidade com Deus. Então, se eu e você, meu irmão e minha irmã, queremos ser perfeitos, completos, irrepreensíveis diante da presença de Deus, também temos que ter essa voluntariedade em poder abrir o nosso coração para Deus e falar, Senhor, olha, eu tenho esse defeito comigo, tenho isso, tenho aquilo, né? Aquele exame que a gente faz, né? Em nós próprios, né? Fala, Senhor, mas eu sei que isso não agrada a Ti, né? Eu sei que eu não posso ser dessa forma. Quem sabe você falar, mas eu sou cobiçoso, né? Tenho cobiça em excesso, sou invejoso ou invejosa. Ou seja, tudo isso Deus sabe, né? Que você é, Deus sabe os defeitos que eu tenho, mas eu preciso fazer essa análise em mim e falar, Senhor, olha, eu sou assim, 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 me corrija, me mude. Eu sei que isso aqui não agrada a Ti, então me ajuda a vencer esse mal, me ajude a ser diferente, né? Porque eu quero herdar o reino eterno, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me pede para cumprir em relação à Tua palavra, eu quero viver
com a minha vida aberta, ser um livro aberto diante da sua santa e poderosa presença, e por que não dizer também aos homens, né? Então, que nós tenhamos essa disponibilidade para poder andarmos em conformidade com o querer de Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele. Davi falava, vê se há em mim. Davi estava, quando ele fala isso aqui, ele fala, eu estou disposto, Senhor, a mudar quantas vezes forem necessário, para que eu possa viver uma vida o qual o seu nome venha a ser glorificado. Amém? Então que você e eu possamos também ter essa mentalidade e procurarmos melhorar cada dia diante da presença de Deus. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai te recompensar e vai se alegrar contigo, tá? E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos, quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, Pai, e venho interceder por cada vida que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos mostrar que precisamos a cada dia melhorarmos diante da tua santa e poderosa presença. Pai santo, amado e querido, eu peço, nos ajude. Nos ajude, meu Pai, a melhorarmos a cada dia diante de ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos enquadrarmos aos princípios da tua palavra, para que nós possamos fazer, meu Pai, tudo aquilo que te agrada. Pai amado, Pai querido e santo, corrija as nossas imperfeições, nossos defeitos de caráter, meu Pai. E molda, Senhor, os nossos corações. Nos liberte de tudo aquilo que te entristece, Pai. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não agrada a ti, Senhor. E nos ajude a andarmos a cada dia em conformidade com o teu querer. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro por cada vida que aqui está, por cada pedido de oração. Senhor Deus, e eu te peço, movimenta as águas na vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, dando vitória, abrindo portas, meu Pai, dando saúde, restaurando a saúde, meu Pai, normalizando casamento, família, vida financeira, Pai amado, vida espiritual, vida ministerial e suprindo também cada uma das suas necessidades, ó Deus, é o pedido que eu lhe faço. Permaneça, Pai, conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Abençoe e proteja, meu Pai, guarde cada família aqui representada e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu peço, Pai, tira a angústia do nosso coração, a tristeza, o aperto, nos dê paz, nos dê alegria no teu Espírito Santo e que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Assim eu oro, Senhor, nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.